Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Lioncast. Aqui nós discutimos a estratégia e a rota para você que é estudante ou recém-formado da área de meio ambiente, entrar e ser bem remunerado no mercado ambiental através do licenciamento ambiental, se tornando um especialista em licenciamento ambiental. Eu sou Eu Vinícius. sou o Lion. E no Lioncast de hoje, nós vamos adentrar num assunto que é como começar sem experiência e ser bem remunerado no mercado de licenciamento ambiental. Show de bola, velho. Tema muito interessante. O pessoal pergunta muito sobre como começar sem experiência. Como é que eu começo a experiência? As empresas pedem experiência. Então, como é que a gente resolve isso? E o objetivo desse podcast é a gente falar sobre isso, desconstruir isso na cabeça de vocês, para que vocês tenham um caminho claro para entrar nesse mercado de licenciamento ambiental mesmo sem ter experiência. É, isso é legal, porque como você falou, a gente faz algumas pesquisas, por exemplo, a gente está fazendo um evento agora, né, que vai acontecer do dia 1º ao dia 5 de novembro, que se chama Treinamento Especialista em Licenciamento Ambiental. E a gente roda uma pesquisa para as pessoas que se cadastram, Que se inscrevem perguntando, nesse evento, que né? se inscreve, que se cadastram, perguntando alguns pontos-chave para elas, para a gente poder criar o evento de uma forma que, de fato, consiga ajudá-las. E uma das perguntas é justamente essa, assim, qual a dificuldade você tem hoje para começar a trabalhar no mercado ambiental, se inserir no mercado de trabalho? E assim, é esmagador, que a resposta é não tenho experiência. A falta de experiência me trava. As empresas só querem pessoas que têm muita experiência. Vamos lá. Qual a minha visão por que eles têm essa barreira? É porque, na visão deles, a falta de experiência significa dizer que é novo. Então, por ele não ser muito velho, não ter já passado por várias outras empresas e tal, isso significa dizer que ele não vai entrar porque ele não tem experiência, mas na verdade, idade não tem a ver com experiência, então é meio que um tabu, não é? E talvez não vou passar tanta credibilidade para uma empresa, porque eu não tenho tanta experiência, porque eu não sou mais velho, né? Então, É, assim, e é muito interessante porque como você já passou por essa situação e hoje você é velhão pra caramba, eu não sei se foi um tabu para você também, ou se você de fato sentiu ou não sentiu quando iniciou. O que que você vê como experiência dentro do mercado de trabalho? Cara, experiência é a sua vivência no campo de batalha. Aham. Experiência é aquilo que você tira dos trabalhos que você vai fazendo ao longo da sua carreira. Quando a gente fala de profissionais que estão começando a carreira, que a maioria das pessoas que estão aqui escutando esse podcast, estão assistindo esse podcast, são pessoas que acabaram de sair da faculdade ou pessoas que estão ainda no final do seu curso, tá? E são pessoas que já tiveram respostas negativas de oportunidades que poderiam aproveitar por falta de experiência. Então, as pessoas, por exemplo, empresas que estão recrutando, empresas que contratam, falam: olha, você tem experiência, e isso já gera um constrangimento, vamos dizer assim, um problema. Isso se tornou um problema para essa galera que está começando, tá? Então, na minha época de recém-formado, qual era a visão que eu tinha na faculdade? A visão que eu tinha na faculdade é que, para eu poder me inserir no mercado ambiental e me tornar um profissional bem remunerado, eu precisava ter experiência para poder ser contratado por alguém. Então, essa é a visão que eu tinha, tá? E eu participei de processos seletivos, eu também fui do time dos currículos, de ficar enviando vários e vários currículos, e na minha cabeça, o problema de eu não ser contratado, o problema de eu não encontrar oportunidades, era pela minha falta de experiência, tá? Então, por que que isso virou um problema? Porque existe esse tabu, essa questão da falta de experiência como um obstáculo para você alcançar as suas primeiras oportunidades, tá? Mas o que que eu fui vendo ao longo da minha jornada no mercado ambiental? Eu fui vendo que a falta de experiência, ela não é realmente o foco do problema. Tá? O foco do problema que faz com que pessoas que não tenham experiência sejam vistas como pessoas que não tenham competência, que é, inclusive, uma situação boa da gente falar aqui, que falta experiência é diferente de competência, são duas coisas totalmente diferentes, e a gente vai falar sobre isso nesse podcast também, é uma coisa chamada falta de
Conhecimento prático. Porque, vamos lá, qual é a ideia que a gente tem de um profissional experiente? Se eu te pedisse para descrever, Vinícius, o que para você seria um profissional experiente, como é que você iria descrever isso aí de uma forma bem numa frase rápida? É um cara que já passou por situações em que ele conseguiu resolver aquele problema que eu estou naquele momento. Certo. Então, para você, é uma pessoa que tem experiência, é bom, porque ele sabe resolver O problema que eu tenho. o problema que você tem. Ele já Tá. passou várias experiências em resolver aquele problema. Então, ele é experiente naquele assunto. Então, por ser experiente, ele passa a ideia de que consegue resolver aquele problema de uma forma. Porque, na minha visão, experiência vem de experimentar. Então, o cara já experimentou aquele problema várias e várias vezes e ele sabe como conduzir aquela situação. Então, Então, ele automaticamente se torna experiente naquilo. o que te faria contratar alguém experiente é o resultado de saber que ele vai resolver aquele determinado problema. Não é Exato. verdade? Uhum. E se eu disser que existem formas de você conseguir passar essa confiança para as pessoas de que você pode resolver aquele determinado problema, mesmo que você não tenha experiência? Será que a gente encontra aí um caminho para conseguir entrar nesse mercado de licenciamento ambiental, por exemplo, mesmo sem ter experiência? Se eu conseguisse ter a capacidade, aprender a capacidade de resolver problemas, tal que a falta de experiência não me atrapalhasse nisso. Tal que eu não precisasse passar anos fazendo um trabalho para poder saber resolver um problema e passar essa confiança. Porque tudo está relacionado a você conseguir se comunicar isso para as pessoas que podem te contratar. Então, olha, toda vez que você conseguir passar a confiança necessária para alguém que você consegue resolver aquele determinado problema, você vai ser contratado. Sim. Independente se você tem experiência ou não. A experiência, galera, eu quero que vocês comecem a pensar nisso, é um indicador de que você consegue resolver um problema na cabeça das pessoas. Mas se você consegue passar para essas mesmas pessoas que você consegue resolver esse problema, eles não vão estar preocupados se você é experiente ou não, porque você já conseguiu passar. E a fórmula para você conseguir passar essa confiança, essa autoridade de que você consegue resolver esse problema, é uma só, e é conhecimento prático. Então, a ideia de você superar a experiência é a ideia de você procurar aprender o conhecimento prático necessário, que vai fazer você saber resolver aquele determinado problema, porque para alguém te contratar, você tem que resolver um problema que aquela pessoa precisa, que resolver, está passando ali. Então, alguém tem um problema, você resolve aquele problema, então você é pago para resolver aquele problema. E você tendo o conhecimento necessário para isso, você consegue ser contratado mesmo sem ter experiência. Então, qual é o foco? O foco é adquirir conhecimento prático. Que aí vem uma outra questão, né? Como adquirir esse conhecimento prático? Entendi. Antes de a gente adentrar um pouco nesse assunto, eu queria saber um pouco como foi as suas experiências com relação a isso. Eu acho que em algum momento da sua carreira no início, você deve ter chegado em algum empreendedor, em alguma empresa, alguma coisa nesse sentido, sem ter a experiência prática daquele assunto, naquele Até hoje isso problema, acontece. naquele problema em específico. E até hoje é legal, vamos fazer essa ponte, né? Às vezes chega um licenciamento que aqui na empresa nunca foi feito, mas mesmo assim existem métodos, existe um sistema, um passo a passo para se comportar diante dessa situação. E aí, mesmo sem experiência, você consegue conduzir isso. Beleza, já já a gente vai entrar nesse assunto quando a gente começar a falar daquela parte prática e tal. Então, assim, quando o caminho não era tão claro para você, como é que você se comportava, como é que você aprendeu, se você aprendeu com alguém, como é que foi isso aí? Então, quando eu comecei a estagiar na área de licenciamento ambiental em 2014, eu percebi logo de cara duas coisas. Primeiro, que eu não sabia de nada sobre licenciamento ambiental, mesmo já tendo terminado a faculdade de engenharia ambiental, eu não sabia de nada sobre a prática. Na faculdade a teoria é uma coisa, Sim. na prática a coisa é totalmente diferente, tá? E a primeira coisa foi essa, e a segunda coisa foi que adquirir aquele conhecimento ia fazer toda a diferença na minha carreira. Adquirir aquele conhecimento era o que realmente ia fazer diferença na minha carreira. Tá? Na minha época, em 2014, não havia podcasts como esse. Na minha época, em 2014, ninguém ensinava essa parada. Então,
O caminho que eu encontrei foi o caminho do estágio, que hoje eu falo para a galera que segue aqui que não é o único caminho. Eu vejo gente desesperada atrás de estágio. Eu sei que tem os estágios obrigatórios da faculdade, não estou falando disso. Sim. Eu estou falando da galera que fica desesperada atrás de estágio, achando que essa é a única forma de você adquirir conhecimento prático, e não é. Não é, hoje não é mais. Na minha época era. Na minha época não tinha ninguém que quisesse ensinar essa parada de graça, como eu faço aqui, por exemplo, tá? Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez criar o treinamento especialista em licenciamento ambiental. Foi justamente para preencher para resolver esse problema. É por isso que esse evento tem que existir. Porque nesse evento eu vou trazer conhecimento prático, que foi o mesmo conhecimento prático que mudou totalmente a minha carreira lá atrás, tá? Que é um conhecimento que a faculdade não ensina. O caminho definitivo para você sair do zero e entrar no mercado ambiental de forma remunerada através do licenciamento ambiental, que é a área que mais dá oportunidades para quem quer começar a sua carreira. Então, na minha época, eu não tinha essa oportunidade de ter eventos como esse gratuitos, tá? Então, o que acontece? Eu me esforcei, eu me dediquei 200% em aprender tudo aquilo ali. Tinha uma pessoa que ficava fazendo os trabalhos, que inclusive era uma pessoa que estava no 5º semestre de engenharia ambiental, ele era mais velho do que eu, já trabalhava na área ambiental, mas isso é a prova de que o conhecimento que realmente vai fazer a diferença na hora que se fala de mercado ambiental, na hora que você fala em entrar como autônomo, sem depender de um concurso aparecer, sem depender de alguém lhe contratar CLT, tá? Como você, como responsável pela sua carreira, como dono da sua própria carreira, Sim. é o conhecimento que você adquire fora da faculdade. É o conhecimento que a faculdade não ensina, que é conhecimento prático. Então, eu me dediquei 200% naquilo ali e eu observava diariamente uma coisa interessante. O cara lá, o gerente, que estava no 5º semestre de engenharia ambiental, ele passava constantemente, por mais que ele já estivesse trabalhando com aquilo já há vários anos, quando eu entrei para estagiar, ele passava constantemente por situações onde ele não sabia resolver de cara. Então, eu me lembro que ia muitos empreendedores lá e perguntavam situações para ele: como é que eu faço o licenciamento? Qual é o melhor caminho para fazer isso? Como é que você pode me orientar aqui? E ele respondia o seguinte: olha, eu vou procurar as informações, eu vou consultar o órgão ambiental aqui, e aí eu vou te dar uma resposta. Vamos marcar uma nova reunião amanhã, tal hora, que eu vou te entregar todo o resultado aqui, que eu vou te mostrar tudo. Então, o que eu observei é o seguinte, cara, mesmo ele sendo experiente, mesmo ele já fazendo trabalhos, ocorre constantemente situações onde ele não sabe a resposta ali na ponta da língua. Então já quebrou um mito na minha cabeça de que quem quer atuar no licenciamento ambiental já tem que começar querendo saber de tudo, porque não existe isso. Não existe saber de tudo, tá? A gente aprende a trabalhar com licenciamento ambiental buscando as informações nos locais certos. Essa é a principal habilidade de quem quer trabalhar com licenciamento ambiental, ok? Então o que acontece? Eu observava aquilo ali. Eu observei que existia um método que ele usava, um passo a passo que ele usava para encontrar essas respostas. E eu observava e fui aprendendo com isso. Fui aprendendo com isso, de modo que eu também consegui desenvolver essa habilidade com o tempo. Hoje, por exemplo, até hoje acontece isso. Até hoje o empreendedor me liga querendo saber uma informação que às vezes eu não sei, está tudo bem. Por quê? Porque eu sei onde buscar. Então, a principal habilidade, o que vai fazer você que está assistindo aqui entrar no mercado ambiental de forma remunerada, não é a experiência, é a sua capacidade de adquirir conhecimento prático com as pessoas que estão atuando na área e a sua habilidade de buscar as informações que você não sabe naquele momento. Entendi. Existe até uma frase que eu gosto muito de falar, e depois que eu escutei faz muito sentido. De primeira ela não faz muito sentido, mas quando você vai vivenciando as coisas, você vai entendendo o sentido dela, que o problema é a solução. Então, assim, muitas vezes, a maioria das vezes, 99,9% das vezes, o problema é a própria solução. Então, se no momento a falta de experiência está lhe travando, qual é a solução? É você adquirir experiência. Onde é que você vai adquirir essa experiência? O conhecimento prático, né? Muito louco isso. Se você tiver problema e você colocar essa frase, que o problema é a solução, você vai encontrar assim a melhor maneira de É uma resolver. parada que você pensar da seguinte forma: toda vez que você pensar no obstáculo, você fala o seguinte, tá? O que é que eu posso fazer apesar disso? Apesar disso. Apesar disso. Então, ó, eu não tenho experiência. Como eu posso me inserir no mercado, apesar de não ter experiência? Então, aí você começa a colocar o seu cérebro para trabalhar, para encontrar a solução.
Sim. Se você ficar, pô, eu não tenho experiência, eu não tenho um conhecimento prático e tal, então você está dizendo para o seu cérebro o seguinte, olha, isso aí tudo vai te impedir de crescer, você não vai para lugar nenhum, Uhum. você vai sempre ficar dessa forma aí e pronto, você nunca Uhum. vai avançar. Agora, quando você fala o seguinte, apesar da falta de experiência, o que que eu posso fazer para me inserir no mercado? E buscar esse conhecimento, o seu cérebro vai trabalhar para encontrar a solução. Então, o É. que que acontece? Cara, eu tô falando a forma para você superar isso. Procura aprender. O que você precisa aprender para trabalhar com licenciamento ambiental? Você não precisa saber profundamente sobre licenciamento ambiental para começar a sua carreira no licenciamento ambiental, porque a nossa carreira, galera, ela é um crescimento constante, a gente vai aprimorando nossas habilidades. A primeira vez que a gente andou de bicicleta, a gente caiu, teve que colocar as rodinhas na bicicleta, e aí, com o tempo, você foi aperfeiçoando essa habilidade. Assim como qualquer coisa que você faz, aprender a dirigir, a primeira vez que você pega num carro, você fica perdido, aí você dirige uma vez, aí vai melhorando a habilidade. No licenciamento ambiental é da mesma forma. Você não precisa ter um conhecimento profundo desse tema para começar, para pegar seus primeiros trabalhos, porque são seus primeiros trabalhos que vão fazer você crescer a cada dia. E a experiência, eu quero que vocês entendam a experiência como um indicativo de que você sabe fazer aquele trabalho. Se você adquire conhecimento prático, tal que você consegue passar essa confiança para quem pode contratar, que você sabe fazer esse trabalho, não importa a sua idade, não importa se você é homem, mulher, não importa qual é a sua formação. A maioria dos meus clientes nem sabem qual formação eu sou, nem sabem se eu sou engenheiro ambiental, se sou geólogo. Às Uhum. vezes me chamam de geólogo, às vezes me chamam de biólogo. Nem Uhum. eles sabem, porque não é isso que importa. O que importa é que eu mostrei para ele que eu sei resolver aquele problema. E é esse conhecimento que vai fazer você iniciar a sua carreira, ser bem remunerado de forma autônoma, mesmo sem ter experiência. Sim, total. É muito louco isso, porque tem mais um detalhezinho, né? Você ter dois aspectos que eu acho que ajudam muito, que é ter consistência e é ter um alvo, um foco, onde você quer chegar. Porque também não adianta você estar perdido no meio do nada e só ir, né? Quando você de fato sabe que aquele caminho que você quer seguir, é que você quer ser um profissional bem remunerado na área que você se dedicou a estudar, que você quer, de uma forma ou de outra, ter sua independência financeira, que você quer dar orgulho para os seus pais, porque eles se dedicaram também no período que você estava estudando. Quando você tem isso em jogo também, que é aonde você quer chegar com todo esse esforço que você está tendo, você consegue ter de uma forma ou de outra uma constância, você consegue se dedicar melhor, você consegue ter um porquê, né? Ter um porquê e talvez em alguns casos ter um porquê. É. Então é muito louco isso também. Você coloca seu cérebro para trabalhar a seu favor. É, E com relação a essa parada da experiência, da falta de experiência, o problema é que na faculdade a gente não adquire esse conhecimento prático. Por que é. a gente sai da faculdade tão perdido? Uhum. Porque na faculdade a gente não adquire esse conhecimento prático. E é por isso que esse evento, o treinamento especialista em licenciamento ambiental, ele tem que existir. Porque esse evento ele vem para trazer o conhecimento prático necessário para você saber como começar a sua carreira e ser bem remunerado através do licenciamento ambiental, mesmo sem ter experiência. Uhum. Lá eu vou mostrar o caminho, o passo a passo para você se tornar esse tipo de profissional. A gente fez uma pesquisa, né, Viz? É interessante a gente falar. A gente fez uma pesquisa sobre quanto você gostaria de ganhar no mercado ambiental. Foi mais ou menos assim, não é? A pesquisa, Sim, uma das sim, perguntas que a gente fez. Quanto sim. você gostaria de ganhar por mês trabalhando no mercado ambiental, com licenciamento ambiental? Eu acho que mais de 80% das respostas, não foi, Vinícius? Foi de 5 a 7 mil reais, não é De isso? 5 a 7 mil reais por Tá. mês. De 5 a 7 mil reais, para você, se você, o plano para você conseguir esse tipo de faturamento é você, primeiro, identificar um problema que se resolve. No caso, se for no licenciamento ambiental, qual é o problema que a gente resolve? Nós que trabalhamos com licenciamento ambiental. É fazer com que esses empreendimentos que são comuns, como posto de combustível, lava-jato, loteamentos, clínicas, indústrias, Uhum. fábricas, madeireiras. Cara, tem uma porrada de empreendimentos aí que são comuns, que estão aí na sua cidade, que estão hoje precisando desse tipo de trabalho. Então, é Sim. você entender o porquê que essas pessoas te contratariam. Então, existem motivos
que eles precisam do seu trabalho para ter segurança, para não estar correndo risco de ser multado, para não estar correndo risco de ser embargado, Sim, para não correr risco de alguma denúncia de um concorrente fechar um empreendimento. sim. Então, os empreendedores estão dispostos a pagar para ter segurança nas suas atividades. E é um dos motivos. Durante o evento Treinamento Especialista em Licenciamento Ambiental, eu vou falar em detalhes sobre isso. Detalhes, eu vou na profundidade com relação a isso, para vocês entenderem a importância do seu trabalho. Sim, Qual a perfeito. importância de um trabalho de licenciamento ambiental? Por que as pessoas estão dispostas a pagar por isso? Então, você precisa entender essa parada. Depois disso, é você identificar as oportunidades que estão ao seu redor, os empreendimentos que precisam desse trabalho. Então, um posto de combustível, uma extração mineral, um loteamento, uma revenda de GLP, de gás de cozinha convencional. Tá? Então, são todos empreendimentos que precisam desse tipo de trabalho. E saber como aproveitar essas oportunidades, saber como abordar essas pessoas, saber como conversar, como comunicar que você tem aquela solução para resolver. E existe método para isso. Existe um caminho, né? Existe um caminho, existe um método. Por mais que você se sinta tímido, você acha que não é para você, cara, se eu te entregar um método, um plano passo a passo, você consegue. Porque são mais de 200 alunos que a gente tem na comunidade LPCA que estão conseguindo todos os dias. É um GPS, né? Pessoas tímidas, pessoas que achavam que não conseguiam, pessoas que são de cidade pequena, pessoas que acham que a falta de experiência atrapalhava. Enfim, pessoas comuns como eu, como você que está escutando agora, que encontraram um caminho e hoje estão faturando. Então, o caminho mais rápido para você ter esse tipo de resultado é esse. Não Total. é não é procurar achar que a falta de experiência vai te impedir. Não. O que é que eu preciso aprender? Com quem que eu preciso aprender? É isso que vai fazer você conseguir começar no mercado ambiental de forma remunerada, mesmo sem ter experiência, Mesmo sem ter experiência. através do licenciamento ambiental. Perfeito. E ó, se você quer saber mais sobre esse tema, saber como você, mesmo sendo um estudante ou um recém-formado, mesmo sem experiência, mesmo inseguro, como é que você pode encontrar um caminho para se destacar, entrar e se destacar, ser bem remunerado, construir sua carreira de uma forma significativa dentro do licenciamento ambiental? A gente vai dar dois caminhos agora. O primeiro caminho é você tem uma lista enorme, enorme, enorme de conteúdos aqui, 100% gratuito, no nosso YouTube, no nosso Instagram, que vai aparecer aqui para você também. Então, assim, todo dia a gente está postando conteúdo novo, né, Laio? Todos os dias. Todos os dias Todo tem dia vídeo postando novo, tem conteúdo aula novo. nova. Falando um pouco da experiência do campo de batalha do Lion, como é que a gente trabalha aqui na empresa, o que que acontece, o que que não acontece. Então, você tem esse caminho para seguir. E o outro caminho é você se cadastrar no Evento. Treinamento treinamento especialista em licenciamento ambiental. Se inscrever nesse que evento. vai acontecer de... 1 a 5 de novembro. Então tá perto. Eu não sei se você está assistindo esse podcast, já passou, se você passou, é assim mesmo a vida. Mas se você está assistindo, se inscreve, porque vai ser muito interessante. A gente está juntando uma legião, uma comunidade enorme de pessoas para participar desse evento. Só para você ter ideia, a gente tem mais de 6 grupos no WhatsApp, cada grupo com mais de 250 pessoas, um grupo no Telegram com mais de 1.000 pessoas. Enfim, vai ser muito, muito bacana. Eu estou preparando o melhor e mais completo treinamento em licenciamento ambiental do Brasil. Vão ser 5 dias intensos de aulas, onde você vai sair desse evento de uma vez por todas. Você vai deixar a insegurança de lado. Depois desse evento, você não vai mais se preocupar, você não vai mais se sentir inseguro na sua carreira, você não vai mais se sentir perdido sem o norte de como ser um profissional bem remunerado no mercado ambiental de forma autônoma, através do licenciamento ambiental. Eu vou te mostrar o caminho passo a passo, de forma gratuita, de forma online. Você vai poder assistir da sua casa, do conforto da sua casa, esse evento. E você só precisa fazer uma coisa para participar disso. É se inscrever, E e o é link está gratuito. O na link está aqui na descrição. descrição. Vou E colocar aí o link também aqui. tem outro curso que você pode fazer. Você tem dois cursos que você pode fazer. O primeiro curso é como se tornar um especialista em licenciamento ambiental, entrar e se destacar no mercado e ser bem remunerado com isso, ou você pode fazer um curso de desculpa, que aí você vai ficar blá 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 o resto da vida, Você vai ficar se lamentando. que não tem oportunidade, que você está inseguro, que não sei o que, vai ficar se lamentando e a vida vai acontecer, independente do que você escolha ou não, o tempo Vai passar. vai passar e na maioria das vezes é bem cruel. É verdade. Então, ó, não perde a oportunidade. É de graça, velho. É de graça.
Clica no link que está aqui embaixo na descrição, se inscreve no evento, as inscrições não vão durar para sempre, o evento está se aproximando e você vai se arrepender de não ter participado desse evento, tá? Então, eu acho que esse tema aí a gente conseguiu discorrer bem, não é, Vinícius? Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, também comenta aqui embaixo. Dá um curtir. Se não gostou, dá um descurtir. Mas a gente só pede um patrocínio aqui. A gente está dando esse conteúdo 100% gratuito, mas o patrocínio clica no aviãozinho e compartilha para algumas pessoas aí. Compartilha para a galera, para os seus amigos que você acha que deveria estar assistindo um conteúdo como esse. E a gente vai ficando por aqui. No YouTube tem aviãozinho? No YouTube tem um compartilhazinho assim, ó. Eu tava pensando no Tem um botão de compartilhar aqui embaixo. Tem um botãozinho de compartilhar que parece um aviãozinho, mas tem o nome compartilhar. Clica lá, manda para 3 amigos que você acha que deveria estar assistindo esse conteúdo. A gente vai ficando por aqui. Até mais um Lioncast YouTube do Lion. Então, valeu. Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. A gente se vê por aqui. Valeu!